mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. E se você acionar o sininho, acione e clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você, amigo internauta. O tema de hoje é Jacó partiu. Que decisão tremenda foi essa de Jacó. Mas, ao seu ver, não havia saída. Não tinha escolha. Ele deveria, de fato, tomar uma decisão. Afinal de contas, ele cresceu muito. O seu sogro, o tio, também o enganou muitas vezes. Trocou seu salário 10 vezes. E agora Jacó era visto de forma ruim, mesmo por parte de Labão e também de seus filhos. Situação difícil. Os filhos murmuravam entre eles: "Ah, Jacó tirou tudo do nosso pai." E mesmo a afeição de Labão também já tinha mudado. Que situação ruim. O ambiente ficou ruim. Mas sabem de uma coisa, amigos? Deus cuidou de Jacó. Tudo que Labão fez para ele, agora Deus estava colocando novamente. E outra coisa interessante, Jacó, que enganou seu pai e seu irmão para adquirir a primogenitura, roubou a bênção que Isaac planejava dar a seu filho mais velho, permaneceu passivo em relação a tudo que estava acontecendo. Até então, ele não dizia nada. Labão mudava o salário dele e ele se calava. Labão reclamava alguma situação, não com Jacó, mas entre as pessoas dele, e Jacó em silêncio. Os cunhados de Jacó falavam com ele e ele se calava. Eu penso, aí não é bíblico, está bem? É o que eu imagino como teólogo desta igreja. Eu imagino que Jacó, por tudo que ele fez contra o irmão e contra seu pai, agora ele estava aguentando também a mesma situação que seu pai e Esaú aguentaram dele também. Então a situação ficou muito ruim. Labão não queria perder Jacó, mas Jacó tomou uma decisão. E ele chegou para seu tio e disse: "Olha, tio, eu quero voltar para minha casa. Quero que o senhor me dê minhas mulheres, meus filhos, meus animais, todos os meus bens, e nós vamos partir." E Labão: "Mas por que, meu filho? Você tem se dado bem aqui. Deus tem me abençoado por amor a ti." E então Labão disse: "O que você quer que eu faça? Diga-me o seu salário." E Jacó então foi muito sincero para Labão e disse assim: "Olha, o senhor sabe que toda a vida fui leal a ti, fui fiel ao Senhor. Mas quando vou lutar pela minha casa? Quando vou obter bens para meus filhos e minha família?" Aí Labão disse: "Diga qual é o seu salário e eu pagarei." E então Jacó disse para Labão: "Eu vou passar no meio das ovelhas e do gado, tudo que for malhado, eu separarei para mim." Combinado? Combinado. E então o tempo passou e Jacó ia separando. O que era listrado e malhado era dele. E Deus foi fazendo Jacó prosperar. Mas numa noite, Jacó, até então, desde aquele dia na pedra, lembram? Em Betel, quando Deus colocou uma escada entre a terra e o céu para Jacó, agora então Jacó tinha como prática, como hábito, falar com Deus antes de tomar alguma decisão. E um dia, sem que Jacó falasse, Deus se pronunciou com Jacó: "Pega a tua família, pega teus bens e volte para a casa dos seus pais, da tua parentela." E então Jacó tomou a decisão. Ele tinha que voltar. Deus falou com Jacó.
Deus fala conosco. Ele quer falar com você. Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes, não fosse o medo de se encontrar com Esaú. Agora via ele que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olhar para sua riqueza como se fosse deles, poderiam tomá-la pela violência. Você encontra isso no livro Patriarcas e Profetas, página 156. Agora Jacó estava em pior perigo. E então ele tomou a decisão de pegar a sua família, seus bens, e partiu de volta para a casa de seus pais. Mas Jacó foi abençoado por Deus, porque ele estava seguindo os caminhos de Deus, o que Deus havia orientado para ele fazer. Quando Jacó propôs o acordo de que todas as ovelhas salpicadas e malhadas fossem separadas e consideradas seu salário, Labão concordou de imediato. Mas por que tudo isso? Exatamente porque Deus abençoava Labão pelo trabalho de Isaac, de Jacó. Então vejam, amigos, qual patrão que não ia querer ter um servo como este? Apesar de Jacó ficar muito rico, Labão estava rico também, tanto quanto. Então, na realidade, quando Jacó colocava a vara verde descascada na frente das ovelhas, e nasciam ovelhas fortes, e ele separava para si, não que aquele galho resolvia alguma coisa, mas Deus já havia planejado que tudo que Labão fez para Jacó iria retornar para ele. E Deus estava devolvendo a Jacó aquilo que era dele. Então não era o galinho ali que funcionava, mas era a bênção de Deus, a lealdade de Jacó para com esse Deus. Que coisa maravilhosa, não é? E acredite, desta forma ele foi capaz de produzir um grande rebanho composto de fortes ovelhas e cabras multicoloridas. O método de Jacó pode parecer algo esquisito, mas Deus usou também para que as pessoas vissem que Ele era o Deus soberano. Isso você encontra em Gênesis 31, 11 e 12. Além disso, estudos científicos indicam que o método de Jacó pode estar em harmonia com a lei da genética moderna. No final, ele se tornou mais rico e cada vez mais. Gênesis 30, 43. Essa expressão lembra a qualificação de Jacó quanto à riqueza de Labão, conforme está em Gênesis 30, versículo 30. Esse eco entre essas duas avaliações da riqueza de Jacó e Labão sugere que ele se havia tornado mais rico do que o seu tio, e que sua prosperidade havia sido adquirida da prosperidade de Labão, que foi o resultado da bênção de Deus por causa de Jacó, conforme está em Gênesis 30, versículo 27. Amigo ouvinte, acredite, Deus tem o melhor plano. O que nós temos que fazer é confiar. Confiar neste Deus maravilhoso, nesse Deus que quer nos dar tudo o que deseja o nosso coração, desde que esteja de acordo com a vontade dEle. Preste atenção. Passando-se o tempo, Labão ficou com inveja da prosperidade maior de Jacó, o qual se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos, conforme está em Gênesis 30, versículo 43. Os filhos de Labão partilhavam da inveja do pai, e suas palavras maliciosas vieram aos ouvidos de Jacó. Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai, diziam os filhos de Labão. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, conforme está em Gênesis 31, versículos 1 e 2. Jacó teria deixado o seu astuto sogro muito tempo antes, não fosse o medo de se encontrar com Esaú. Agora ele via que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olhar para sua riqueza como se fosse deles, poderiam tomá-la pela violência, conforme está no livro Patriarcas e Profetas, página 156. Jacó ficou angustiado.
Não sabia para que lado ir. Apresentou seu caso a Deus e suplicou por sua ajuda. Com misericórdia, o Senhor respondeu sua oração. Disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com vocês. Gênesis 31:3. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse, conforme está em Gênesis 31, 4-7. Jacó lhes relatou o sonho que Deus lhe havia concedido, dizendo que ele deixasse Labão e fosse até seus parentes. Raquel e Lia expressaram sua insatisfação com o procedimento do pai. Quando Jacó lhes relatou os enganos de Labão e propôs que o deixassem, Raquel e Lia disseram: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou, conforme está em Gênesis 31, 14-16, e no livro História da Redenção, página 65. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o ser humano. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo para que por sua obra mediadora redimisse o homem e reivindicasse a autoridade e a santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por intermédio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez aos nossos primeiros pais a promessa da redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do ser humano. Esses atos e santos homens da antiguidade mantinham comunhão com o Salvador, que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face, conforme está no livro Patriarcas e Profetas, página 312. Amigo, Deus esteve com Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Deus dialogou com eles, conversou com eles, orientou a vida deles. E Ele quer orientar a sua vida, amigo ouvinte da Rádio Milênio, e a sua vida, amigo internauta. Acredite, pense nisso. Vamos orar. Obrigado ao Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque estamos diante do Teu altar. Toma-nos em Teus braços de amor. Ajuda-nos para que possamos sentir a Tua mão poderosa em nossa vida. Ó Pai eterno, Tu sabes todas as coisas. Como abençoaste a Jacó, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo cometido pecado contra seu pai e seu irmão, o Senhor o abençoou. Abençoa-nos também, Senhor. Abençoe todos os amigos ouvintes da Rádio Milênio, os amigos internautas. Toma-nos em Teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. Envie esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudo. Compartilhe em suas redes sociais. Quer ouvir a rádio que fala de Deus o tempo todo, 24 horas por dia? Clique aqui na descrição. Está o link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz do Maranhão. E também você quer adquirir um livro que fala de Deus, de vitória, de sucesso, de uma mulher que era apegada a Deus, tinha fé em Deus e conseguiu vitória? Adquira o livro Mulher Virtuosa, quem achará? Acredite, você vai sair ganhando com isso. Na descrição está o contato do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Adquira, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.